Graças a paz, a voz ainda bem falha, mas hoje eu vou contar com a ajuda dos meus companheiros de viagem ali, o Júnior e a Sueli, para me ajudar na leitura dos textos, para eu economizar um pouco da voz. Eu queria apresentar aí, se puder colocar a foto da minha família. Essa é a Natália, minha esposa, e a Catarina, a piauiense da família, florianense. E é uma alegria muito grande eu, juntamente com a minha família, poder servir ao Senhor e tê-las envolvidas de fato em todo o meu ministério, e elas estão orando por mim lá em casa, tenho certeza. Hoje eu queria trazer mais um princípio para vocês. Nós vimos sobre o princípio da mudança de pensamento, entendendo que para vivermos a vida cristã, a gente precisa demolir todos os nossos conceitos e reconstruir à luz da verdade do Evangelho. Nós vimos hoje pela manhã o princípio do discipulado intencional, sermos intencionais nos nossos relacionamentos, para então crescermos como igreja e moldarmos em nós e nos outros a imagem de Cristo Jesus. E agora eu queria trabalhar com vocês o princípio da fundamentação do Evangelho. Não importa o que a gente já viveu ou o que a gente já cresceu aqui na comunidade. Evangelho não é só para descrente. O Evangelho é para mim e o Evangelho é para você. Se você não retornar aos fundamentos básicos do Evangelho, a sua vida cristã, ela vai desmoronar. Nós precisamos estar fundamentados na Escritura. Queria pedir para lermos Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43. Abra sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Lucas 6, 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Você pode olhar para esse texto e pensar nessas duas ilustrações que são apresentadas aqui. A primeira ilustração traz a ideia de uma árvore, e a gente vai tratar dela em segundo lugar. Mas a segunda ilustração nos mostra sobre qual fundamento nós estamos alicerçados. Se a nossa fundamentação não está no Evangelho, mas a gente vive uma mera religiosidade, na primeira tempestade, eu e você cairemos e seremos destruídos. Pensa na sua vida, nos seus relacionamentos,
no seu trabalho, no contexto e no convívio com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, nos momentos em que a ira aflora o seu coração, no momento em que você sabe que você está errado, mas o orgulho impede de admitir, no momento em que a sua vontade é mais forte do que a obediência da palavra. Por que isso acontece? Porque da sua mente, do seu coração, saem desejos pecaminosos. Porque ao invés de glória a Deus, muitas vezes, nos mais diversos contextos, você desfruta de pecaminosidade. Porque talvez a sua raiz, a sua fonte de alimento, não seja o Evangelho de Cristo Jesus. Uma árvore só vai dar de acordo com a sua natureza. Se você não tem dado frutos para a glória de Deus, talvez a sua natureza não seja a natureza de Cristo Jesus. Se os seus frutos não são bons, talvez aquilo que tem nutrido a sua mente, o seu coração, não seja o Evangelho de Cristo Jesus. Lá na igreja a gente costuma dizer: eu não estou questionando a sua salvação, mas eu estou questionando a sua salvação. Porque Paulo e a palavra de Deus em diversas vezes nos convida a avaliarmos se de fato o nosso coração expressa a verdade do Evangelho. Se os seus frutos não são frutos para a glória de Deus, você não está enraizado no Evangelho. Se no momento das dificuldades e tempestades você vacila, é porque você não tem o fundamento no Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso que evangelismo não é simplesmente para quem não é cristão. O Evangelho de Cristo é poder para nós, Igreja do Senhor. Se eu pudesse ter um pouquinho de retorno aqui, eu acho que me ajudaria. Que a impressão que eu tenho é que eu estou sem voz, não sei porquê. E eu queria trabalhar com vocês aqui 4 pilares. 4 pilares que nos norteiam quanto ao Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Se você não estava aqui no sábado à noite, a gente está aprendendo a viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é confrontar o mal no entendimento e por meio de experiências práticas com Cristo Jesus. Quando a minha mentalidade ela é transformada, a minha prática ela é transformada. Se você não obedece, é porque você não acredita. Se você não ouve a Deus, é porque você não acredita nele. Por isso, viver para Deus é confrontar o mal que está no seu entendimento, o mal que está no seu coração, confrontá-lo à luz do Evangelho, para viver de fato uma experiência com Cristo Jesus. 4 pilares. O primeiro pilar é a criação. Você pode repetir? Vai lá, forte. Criação é o nosso primeiro pilar. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:31. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Criação. Deus criou todas as coisas com a sua digital. Deus, ele cria o mundo, ele olha para o mundo primeiro sem forma e vazia, e ele começa a estruturar esse mundo.
haja luz, e a luz veio a existir. Então, quando ele traz a existência à luz, ele cria a luz, ele também dá propósito e direção para essa luz. Luz vai governar pelo dia e as trevas à noite. Assim foi com os luzeiros, assim foi com a água, o firmamento. Forme-se então um ajuntamento de águas e nasce o oceano. E um outro ajuntamento também que forma a atmosfera. Deus vai criando e organizando todas as coisas, dando propósito, dando significado, atribuindo valor e ordem. Tudo à nossa volta tem um valor e tem uma ordem designada por Deus. Deus, ele deu um valor, uma ordem, um propósito específico para nós homens. Um valor para as mulheres, um valor para a criação como um todo. E em todas as coisas ele coloca a sua digital. Para onde você olha, para aquilo que você contempla, você pode ver o nosso Deus. Deus, ele existe nesse mundo e ele governa esse mundo. E ele continua governando esse mundo em detrimento do pecado. De modo especial, ele colocou a sua imagem em nós. E é importante nós olharmos para essa palavra, esse sentido, essa expressão de sermos nós imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que quem está escrevendo ali é Moisés. O pessoal tinha acabado de sair do Egito. Você se lembra que lá no Egito existiam grandes imagens com os faraós, o rosto dos faraós? Consegue lembrar disso? Já viu as esfinges? Já? Grandes monumentos e pirâmides? Aquelas esfinges e aqueles monumentos eram construídos para dizer para todos que habitavam ali que aquela terra pertencia a Faraó. Quando as pessoas olhavam para a esfinge, ou olhavam para aquelas pirâmides, eles diziam: Faraó governa sobre essa região. E Moisés utiliza dessa linguagem e diz: nós somos imagem e semelhança de Deus. O que ele está nos dizendo é que onde nós estamos, enquanto seres humanos, nós representamos o governo de Deus nessa terra. Onde eu e você estamos, as pessoas precisam olhar para nós e entender: Deus governa sobre esse lugar. E isso nos leva à responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Nós somos representantes de Deus. Sabe o que é que isso traz para mim e para você? Dignidade. Seja você cristão ou não, talvez você esteja aqui, mas você ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Eu quero dizer que você é a imagem de Deus. Se eu entregasse uma foto minha para vocês, o que vocês fariam com ela? Sinceramente. Talvez ia colocar ali na Bíblia, talvez ia esquecer na cadeira. Que valor essa foto minha teria para você? Nem sou tão bonita assim? Nenhum valor. E eu poderia imprimir em alta resolução, no papel de super qualidade. Você provavelmente ia perder essa foto. Você não tem apego a essa imagem. Agora imagine alguém muito querido, seu. Um pai, uma mãe, um avô. Alguém que não está mais entre nós. E você encontrou uma foto dela com você. O papel é frágil, antigo, a imagem é distorcida. Mas que sentimento você teria ao pegar essa foto na mão?
De que modo você guardaria esse papel? Com muito mais responsabilidade, não é? Se nós guardamos tão bem a imagem de alguém querido, e esse papel, ele se torna tão precioso por causa da imagem nele expressa. Imagine a imagem de Deus em mim e em você. Somos feitos de barro, mas há dignidade em nós, não porque nós somos grandes coisas, mas porque a imagem de Deus está em nós. A imagem de Deus e a sua digital está em todo o mundo, mas em nós de modo especial. Somos feitos imagem e semelhança do Deus vivo. Isso dá dignidade ao pior dos pecadores. Ao mesmo tempo, além da realidade da criação, existe a realidade da queda. Pode falar para mim? Queda. Criação e queda. Vamos acompanhar a leitura de alguns textos aqui. Salmo 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Marcos 10:18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Romanos 3:12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Marcos 7:21-23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tito 1:15-16. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e a vossa vontade é cumprir os desejos de seu pai. Tito 1:15-16. Mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Jeremias 13:23. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Incapazes. Isaías 64:6. Nós todos somos como o imundo, e todas as nossas atitudes de justiça são como um trapo de imundície. Todos esses textos mostram a realidade do meu e do seu coração. Você os ouviu? O pecado veio, a queda veio e corrompeu o homem por completo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Olha esse texto. E perceba como ele continua acontecendo todos os dias com você. Em primeiro lugar, a serpente chegou à mulher e disse: é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhum fruto desse jardim? Perceba a sutileza.
Mas Satanás lançou dúvida acerca da clareza da palavra de Deus. Será que o que Deus disse faz sentido? Será que ele foi claro? Será que não existe uma outra interpretação? Primeiro ataque. A mulher então vai responder: não, Deus disse que a gente não pode nem comer, nem tocar, senão nós morreremos. E a serpente olha para a mulher e diz: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, assim como Deus, conhecerão o bem e o mal. A estratégia de Satanás continua a mesma e ele continua vencendo. Em primeiro lugar, ele lança a dúvida sobre esse livro que vocês estão na mão. Será que é isso mesmo que o pastor está falando? Será que o texto bíblico é de fato claro para mim? Tem outras interpretações. Em segundo lugar, Satanás diz que Deus não é tão soberano assim. Vocês não vão morrer. Não vai ter problema se você desobedecer. Pode entrar em julgo desigual. Pode trair a sua esposa. Pode ignorar os princípios bíblicos. Não vai acontecer nada demais. Isso toma o seu coração e a sua mente, porque você vê pessoas fazendo errado e se dando bem. E você quer se dar bem também. E você não acredita mais que Deus é soberano. E depois disso, consequentemente, o último passo é colocar em xeque a bondade de Deus. Satanás vai dizer: Deus está guardando o melhor para ele. Ele não está dando o melhor para você. Ele sabe que vocês podem ser muito mais do que vocês são hoje. Mas ele está guardando isso para ele. Joga dúvida sobre as escrituras. Joga dúvida sobre a soberania. Joga dúvida sobre a bondade de Deus e a sua vontade. Não é isso que acontece com você quando você peca? Você duvida da palavra, você duvida da soberania de Deus, você duvida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque o pecado nos corrompeu por inteiro. Deus então vai até o homem e a mulher e pergunta para ele: onde é que você está? E Adão responde: eu vi que o Senhor estava vindo e eu tive medo. O homem perfeito, em um relacionamento perfeito com Deus, agora é controlado pelo medo. O pecado afeta o nosso psicológico e o nosso emocional. Quando pressionado, Adão diz: a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. Os relacionamentos são afetados pelo pecado. O relacionamento de Adão com Eva, o relacionamento de Adão com o próprio Deus foi afetado pelo pecado. Agora o homem vai suar e sofrer. A mulher vai ter dores de parto. O pecado afeta o nosso psicológico e o nosso emocional. O pecado afeta os nossos relacionamentos. O pecado afeta o nosso físico. Você já sentiu uma tristeza profunda que o seu corpo sentiu isso? Quando a sua ira toma o seu coração de tal modo que o seu sistema digestório não funciona tão bem. Ódio, raiva, amargura que afeta o seu físico, afeta a sua mente, afeta os seus relacionamentos.
Essa é a realidade do pecado presente em nós. Você se olhou no espelho hoje? Quem se olhou? Você percebeu que você está um pouco mais podre do que você estava ontem e anteontem? A realidade do pecado no nosso corpo físico é visível e perceptível. Nós estamos em putrefação, dia a dia, apodrecendo, até que o nosso corpo volte à terra de onde saiu. Nós somos tirados então da presença de Deus. Adão e Eva então é expulso do paraíso. O pecado nos afeta por completo, irmãos. Mente, emocional, relacionamentos, fisicamente, espiritualmente. O pecado não é só uma coisinha que deixou Deus chateado, mas o pecado nos corrompeu e distorceu a imagem de Deus que está em nós. E nós colhemos consequências disso até hoje. Ainda hoje, o seu pecado, por mais que você não perceba, afeta todas essas áreas. Afeta o seu psicológico, o seu físico, o seu relacionamento e a sua vida espiritual. Da mesma forma que olhar para a criação de Deus nos faz contemplar a beleza de Deus, a sua ordem e estrutura, olhar para a nossa situação pecaminosa nos faz perceber o quanto nós somos profundamente pecadores e dependentes de graça. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 vai dizer assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza merecedores da ira, como também os demais. Esse é o quadro que Paulo pinta de mim e de você. A gente vive de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades. Nós somos filhos da desobediência. O que nós fazemos melhor é desobedecer. E por causa disso, nós somos filhos da ira. Lembra todos os textos que nós lemos aqui. De dentro de você sai inveja, sai ira, sai mentira, sai ciúme, sai ódio. É o que sai de dentro de nós. É o que nós mais temos. Até os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Sabe o que é o trapo de imundícia? A expressão era usada em dois contextos. Era o absorvente daquela época e a faixa que cobria alguém que era leproso. Deus olha para a minha bondade e para a sua e diz: é trapo de imundícia. Porque o seu coração, a sua motivação, a sua mente é incapaz de agradar a Deus. Nós somos incapazes de agradar a Deus, porque nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Esse é o quadro pintado por Paulo a nosso respeito. O pecado habita em nós e ele reina sobre o nosso corpo mortal. O que é que você pode entregar a Deus diante dessa realidade?
O que é que eu posso entregar a Deus diante dessa realidade? Nada. Porque tudo que eu entregar vai estar manchado pelo pecado que habita em mim. Mas presta atenção naquela que nós costumamos dizer que é a palavra mais bonita de toda a palavra de Deus. O texto não termina aí. Tem o mais. Mas. Imagine esse quadro que está sendo pintado, onde você não vale nada, onde você não tem nada para oferecer, onde você só é um ser em putrefação. Paulo diz isso para mim e para você, mas ele diz, mas. E imagina os irmãos em Éfeso lendo isso pela primeira vez. E o coração deles foi cheio de esperança, porque existe um mais. Então há algo mais a vir. Há uma esperança. E a esperança é essa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Não há esperança, mas Deus, Ele é rico em misericórdia. Não porque eu tenho alguma coisa para oferecer, não porque os meus dons são grandes demais, não porque você é bonito, mas por causa do amor de Deus. Um Deus que é cheio de misericórdia, que nos olha na nossa podridão, na lama, no esgoto, e nos tira de lá, nos vivifica, quando nós ainda estamos apodrecendo, assim como Lázaro. Ele diz, sai, e nós temos a capacidade de, pela graça, receber vida. É graça. E esse é o terceiro ponto, é a redenção que nós conquistamos em Deus. A graça nos alcança, ela nos abraça e ela nos capacita. Graça, grave aí, eu não escrevi, infelizmente. O poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a viver e a desejar a vontade dele. O poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a viver e a desejar a sua vontade. Isso é graça. Eu e você não tínhamos capacidade de nos levantar. Nós estávamos mortos. Não existia vida em nós. Estávamos apodrecendo. Mas Deus, de graça, por graça, nos dá vida. E sabe por que isso é importante? Porque eu e você podemos entender agora, dentro da perspectiva da queda, que a graça de Deus, ela não vem simplesmente tratar algo espiritual em nós. A graça de Deus é tão abrangente quanto a queda do homem. Porque a graça, ela vem para mudar a nossa mentalidade. A graça, ela vem para mudar os nossos sentimentos. A graça, ela vem para mudar os nossos relacionamentos. Ela vem para nos aproximar de novo com Deus. E ela vem para transformar o nosso corpo físico. Cristo Jesus veio em carne para salvar a nossa carne. A redenção de Cristo, ela é completa. Entenda pecado da seguinte forma, uma maneira simples de você compreender a realidade do pecado. Se expressa por meio da culpa,
do ato e da natureza. O pecado é entendido sobre essas 3 esferas. Nós nascemos culpados pelo pecado. Nós nascemos em pecado. Romanos 5 vai dizer assim: olha, o salário do pecado é a morte, certo? Então, como é que as pessoas entre Adão até Moisés, elas morriam se não existia a lei? Elas não quebravam a lei, porque a lei só veio com Moisés. Como é que as pessoas de Adão até Moisés, então, morriam? E a explicação do texto nos mostra que o pecado entrou por um homem, que é Adão, e tomou toda a humanidade. Eu e você já nascemos na realidade de pecado. Aquele quadro que foi pintado da queda, sou eu e você, desde que nascemos. A culpa está sobre nós. Uma outra realidade do pecado é o ato. Nós cometemos atos de pecados. Nós quebramos a lei de Deus. Isso a gente faz no decorrer da nossa vida. E nós temos também uma natureza pecaminosa. A nossa carne deseja aquilo que é mal. Esse impulso que te leva, esse desejo que te leva a pecar, essa inclinação natural ao pecado, é o que nós chamamos de natureza. A redenção de Cristo veio para cobrir todas essas áreas. E a gente precisa olhar para o passado, precisamos olhar para o presente, precisamos olhar para o futuro. Culpa. A culpa do pecado, ela foi completamente paga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Satanás vai tentar te acusar. Talvez quando você falha, você quer se esconder. A gente não quer compartilhar dos nossos pecados, porque a gente vive levando culpa do pecado. Mas a verdade é que Cristo Jesus já nos justificou. Eu e você somos justos, redimidos, somos justificados. Escuta isso, não existe mais culpa. Aí você pode ser que nem uma pessoa de coração duro lá em Romanos vai dizer: então se não existe mais culpa, bora pecar. E Paulo vai dizer: não. Porque essa justificação, essa graça que te justifica, essa graça também transforma a sua natureza. E nós entramos então na ideia de ato. Deus, Ele santifica as nossas atitudes e as nossas obras. Somos justificados, não tem mais culpa, mas nós somos também santificados. Faz sentido pedir para uma lagarta voar? Não faz. Ela não vai conseguir. Mas a gente não precisa pedir para uma borboleta fazer isso. É da natureza dela. Se nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus, a culpa foi tirada, então a nossa natureza agora nos impulsiona a viver uma vida de santidade. Isso é processual, não é instantâneo. É processual. Dia a dia, confrontamos o mal no nosso entendimento e vivemos experiências práticas. Confrontamos o mal no nosso entendimento e vivemos experiências práticas. Confrontamos o mal no nosso entendimento e vivemos experiências práticas. Onde acontece essa confrontação? Aqui, na comunidade, na comunhão, no discipulado.
Foi a maneira como Deus planejou para que nós fôssemos santificados. Mas a luta ainda vai existir. E ainda é difícil abandonar o pecado, porque ainda existe uma natureza pecaminosa. O seu corpo ainda é perecível. Mas Cristo Jesus também veio para transformar a sua natureza. Ele nos justificou no passado, Ele nos santifica hoje, mas um dia Ele completará a boa obra que Ele começou. Nós seremos glorificados, receberemos novos corpos, e a dor e o pecado vai cessar. Cristo Jesus vai completar a sua obra. Será consumado de uma vez por todas. Esse é o quarto pilar do Evangelho, a consumação. A realidade da criação, que nos apresenta o padrão de Deus, a realidade da queda, que nos mostra que somos incapazes de ver o padrão de Deus sozinho, a realidade da redenção, na qual nós nos apropriamos do poder que recebemos da graça, e a consumação que nos impulsiona a viver, mesmo diante do pecado e das lutas, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, é quem também vai completar. Se a salvação dependesse de mim, de você, nós estávamos fritos. Sabe por quê? Porque eu e você mudamos de opinião o tempo todo. Nós somos volúveis. Mas a salvação não vem de nós. A salvação é graça. E o nosso Deus, que concede graça, Ele é imutável. E essa é a nossa certeza de vitória. A nossa certeza de sucesso. É que quem começou e quem vai terminar a obra é o próprio Deus. Queridos, isso nos traz uma perspectiva equilibrada do nosso hoje. Você pode estar passando por uma dificuldade extrema, mas mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, você pode perceber a graça de Deus sobre você. Olhe para ela. Ao mesmo tempo, que por melhor que seja, e esse mês aqui parece que foi muito bom, por melhor que seja isso aqui, há algo muito melhor de Deus. Por isso que nós desejamos a sua vinda. Vem em Cristo Jesus. Porque naquele dia, toda a natureza pecaminosa será destruída. E nós desfrutaremos sem limitação do seu amor e da sua graça. Enquanto aguardamos esse dia, vivemos para a glória de Deus, confrontando o mal no entendimento e por meio de uma experiência prática com Cristo Jesus. Queridos, preguem esse evangelho para vocês mesmos todos os dias. Levem essa perspectiva do evangelho para aqueles que não conhecem. Existe um padrão, todos nós conhecemos. Existe um ideal, mas esse ideal parece estar distante de nós. Esse ideal está distante de nós porque de dentro de nós só sai o que não presta. Quando você apresenta isso para o seu vizinho, quando você olha para o espelho e entende isso, que dentro de você não há nada de bom, você se rende aos pés de Cristo e depende da graça. E a graça te transforma. A graça te move na certeza de que Ele pode fazer algo por você e que se Ele começar, Ele vai terminar. É dentro dessa perspectiva que você vai transformar os seus relacionamentos.
É dentro dessa perspectiva que você vai vencer o seu orgulho, a sua ira, a sua vaidade, deixando de confiar em você e confiando em Deus e na graça de Deus. Movido na certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Para viver em pensar, entenda a ordem e a estrutura estabelecida por Deus em todas as coisas. Pensa aí, uma área que você está lutando, um pecado que você está enfrentando. Talvez seja sua família, talvez seja seu trabalho, talvez seja a escola, universidade. Qual é o padrão de Deus? Primeira coisa que você tem que se perguntar: qual é o padrão de Deus? Em segundo lugar, ao olhar o padrão de Deus, reconheça que você é inútil sem Cristo. Olhando o padrão de Deus, agora olha para você. Você consegue alcançar? Lista tudo que está dentro de ti que te impede de alcançar aquele padrão. Está anotando? É para você fazer isso no seu dia a dia. Estabelece o padrão e agora lista tudo que você faz que te impede de alcançar o padrão de Deus. Porque isso é reconhecimento da sua inutilidade. Depois que você listou todos os seus defeitos, você se depara com eles. Agora você olha para a graça de Cristo e se empolga em desfrutar da graça. Porque apesar dos seus pecados, Ele te ama. E agora você se alegra porque Ele pode te redimir. Procura pessoas que estão aí, nessa comunidade, do teu lado. Apresenta a tua inutilidade para elas. Reconhece o teu pecado. E diz: eu preciso da tua ajuda, irmão, para pela graça de Cristo eu ser redimido nessa área. Ser santificado nessa área. E aí, dentro dessa dinâmica de luta, de alegrias, você precisa lembrar: nada é tão ruim que não possamos ver a graça de Deus. E nada é tão bom que me impeça de desejar a vinda de Cristo. Mesmo na dificuldade, por meio da igreja e da vida comunitária, você desfruta de graça. Mesmo em momentos felizes, vocês precisam olhar para o alto e dizer: Cristo, volta. Porque eu sei que só em Ti eu tenho plenitude. Criação, queda, redenção e consumação. 4 pilares que pode sustentar a tua vida. Creia nisso. Confronte o mal no seu entendimento e em experiências práticas com Cristo. Vamos orar. Pai, louvado e engrandecido por conseguir, Senhor, concluir essa palavra, ensinar isso para os meus irmãos, e ser ministrado também, lembrado de pontos tão essenciais. Deus, eu te louvo por essa igreja e essa comunidade, te agradeço pela maneira como eu fui recebido, a maneira como eu fui cuidado, e é perceptível o amor de Cristo no meio deles. Eu peço e clamo, ó Deus, por tua graça e misericórdia, para que o Senhor mova o entendimento deles e o coração deles às verdades do teu evangelho, e que nesse evangelho eles possam estar fundamentados, e uma vez fundamentados e enraizados, eles possam dar muitos e muitos frutos. Que, ó Deus, eles possam viver o princípio da mudança de pensamento,
dos discipulados intencionais e da fundamentação do Evangelho. Não confiando na sua capacitação, mas confiando na força do teu poder, que atua neles de modo eficaz. Que essa igreja, Senhor, seja reflexo da tua obra para essa região, para essa cidade, e que Balsas possa ser impactadas por pessoas vocacionadas aqui, vocacionadas a exercerem o seu ministério nas mais diversas áreas, com criatividade, ousadia e poder. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Amém.